여러분, 안녕하세요. Meu nome é Sérgio Fernandes, ou Mestre Sérgio Fernandes. Moro no Japão há 25 anos e pratico artes marciais japonesas e coreanas há 40 anos. Yoroshiku onegai shimasu. Vocês conhecem o tabi? Muito conhecido como o sapato dos ninjas, famoso no ocidente pelos filmes de Hollywood da década de 80, o tabi é conhecido como um sapato utilizado pelos ninjas. Na verdade, o tabi era uma espécie de uma meia, utilizada pelos japoneses na Idade Média do Japão. Era utilizado por qualquer classe do Japão, desde do fazendeiro, do lenhador, do pescador. Todos utilizavam, os nobres japoneses. Qualquer faixa era usado, não era somente um sapato dos ninjas, os samurais usavam, o shogun usava, as geishas usavam, era usado por todos do Japão. Não se sabe se os tabi começaram com os caçadores ou com os nobres, mas sabe que todos usavam o tabi. Era a meia mais comum dentro de todo, né? Provavelmente na época do frio, né? Porque ele aquecia o pé e evitava também, ao andar dentro das casas japonesas, que eram todas feitas de madeira, evitava o barulho na hora de andar, né? O tabi, colocado por Hollywood e usado em várias academias de hoje, na verdade, na época dos ninjas não existia. Esse tabi, hoje conhecido, divulgado que é um tabi, esse tabi ele só apareceu mesmo na época no século XX, com a expansão da borracha, com a coisa que apareceu esse tipo de tabi. Esse tabi no passado não existia. Esse tabi, na verdade, que existia, era um tabi mais ou menos assim, né? Que não tinha esses ferrinhos também, ele era amarrado com corda, era um cordão que amarrava ele aqui, né? Ele não tinha esses ferrinhos também, e era um tipo de corda aqui, e eles eram feitos de couro. Os primeiros tabi eram de couro, não eram de tecido como esse aqui, né? Era feito de couro. Esse tabi era usado com um tipo de sandália, né? Que é chamado de waraji. Waraji, como você aparece aqui, né? Pum! Então, que eu não tenho um waraji aqui, então vamos mostrar foto para vocês. Então, o waraji, na verdade, é um sapato é uma sandália de palha que era amarrada e usado. Esses que os ninjas usavam, não somente os ninjas, não era uma coisa exclusiva dos ninjas. Ele era usado pelos samurais, era usado pelos shogun, por todos que andavam fora, porque esse era couro fino. Então se você andasse fora, você ia estragar ele e ia sujar tudo. Ele era feito para ficar limpinho, para poder depois pisar dentro de casa. Você não tirava ele para pisar dentro de casa, você tirava só a sandália. Então a sandália era feita de palha e amarrada aqui. Era o sapato do japonês naquela época, né? Essa divisão que parece que muitos pensam um pé de porco, né? Parece um pé de porco, ele é separado os dedos.
ele era usado porque era para mais fácil fazer o tipo chinelo, né? Inclusive o chinelo do Brasil, ele é uma cópia dos tipos de chinelo japonês, se fala havaiano, porque não, o Havaí encheu de japonês lá, né? Antes da guerra e depois da guerra também, encheu de japonês ali. E então ficou muito comum introduzir isso aí no Havaí. Hoje em dia, existem vários tipos de tabi. Desde o passado existem vários tipos de tabi, né? O Aradi hoje, desde aquela época já tinha, né? Na verdade, usam muito isso não para trabalhar, para se locomover no seu quintal, porque o Aradi ele tem que ser amarrado, então é difícil de colocar e tirar fácil, né? Porque eles são vários nós, uma amarração meio complicada para não sair do pé. Então era usado pelo exército na época, pelos samurais, pelos ninjas, né? Mas dentro da sua casa ou para andar na rua, existem vários tipos de calçado japonês, não só esse, mas esse era o mais comum, né? Que é o zouri, que esse que é realmente o antecessor do chinelo havaiana brasileiro, né? Que é esse aqui, que é um chinelo comum. Esse aqui já é um pouco mais moderno, tem até borracha embaixo, tudo, mas na verdade ele era todo de palha, né? Ele era todo feito de palha, né? E alguns colocavam couro embaixo para aguentar um pouco mais, né? Mas a maioria eram todos feitos de palha, né? Hoje existem vários modelos de tabi. Existem vários modelos. Existem sapatos, bota, até de borracha. Mas nos modelos antigos, ainda tradicional, seria esse tipo aqui, né? Ele é chamado de shirotabi. Shiro quer dizer branco. Esse é usado por todos. Qualquer um pode usar ele em qualquer lugar. É um tabi normal, porque é o tecido branco, que era um tecido sem tinta, era um tecido barato para fazer. Naquela época era barato, um tecido sem cor. Então ele era usado por todos, né? Que é o shirotabi. No caso eu tô aqui, né? Esse aqui, ele é preto. O conhecido como kurotabi. Kuro quer dizer preto. E tabi é esse modelo, você já sabe, né? O kurotabi já era uma coisa mais nobre. Naquela época, hoje não, mas naquela época era usado como fosse o terno japonês, quando eles estavam com a roupa, que não seria essa, mas seria ter uma roupa bem, como fosse o terno da gente, uma roupa bem social. Então o tabi preto era usado quando você punha uma roupa social, um casamento, uma festa diferente, ou até mesmo velório. É uma roupa social, o preto. E o branco era usado por todos daquela época. Esse tabi, que é utilizado hoje conhecido como o tabi dos ninjas, né? Esse tabi, como eu disse, assim direto, como ele já é o próprio sapato, ele já tem uma sola colada nele. Esse tabi aqui, ele já é bem moderno, ele foi criado no século XX. Hoje, esse tabi aqui, ele é chamado de chikatabi. Chikatabi, que quer dizer chika, reto. Tabi, o nome tabi. Então, chikatabi, hoje em dia, ele também foi usado no exército japonês. Ele é utilizado para andar fora, hoje, mas é moderno, né? Você não precisa colocar mais ou menos assim, né? Esse não entra. Não precisa do chinelo, ele já tem a sola grudada nele. Então, hoje em dia, esse tabi é usado muito aqui no Japão, como se fala gemba. O que quer dizer gemba? Gemba é ação de trabalho, né? Uma realização de um trabalho, gemba.
Então ele é usado na Gemba, quer dizer, construção civil, o pessoal que faz trabalho em pedreiro, né? No Brasil seria, né? Os pedreiros, o pessoal que trabalha subindo andaime, né? Porque ele, como ele é os dedos separados e ele é muito maleável, ele fica fácil para você subir aonde você quiser subir. Mas na época dos ninjas ele usava aquilo e subia também, não quer dizer, não tem muita coisa, né? A história não tem muito a ver com o Hollywood. Os caras subiam com a sandália de palha, eles conseguiam subir em água, fazer tudo que eles faziam a mesma coisa. Mas esse aqui hoje, com essa mobilidade, né? Essa mobilidade, isso aqui é utilizado na construção civil, ou mesmo quando o pessoal vai japonês mais velho vai acampar. É que hoje modernizou muito, né? Tá meio bem ocidentalizado o Japão. Hoje eles usam botas modernas, muitas coisas. Mas utiliza esses até hoje. Você passa na rua, eles estão usando esses. O pessoal que trabalha pedreiro, geralmente estão usando esse aqui, né? Esses ferrinhos também, que hoje é muito popular nesses sapatos, né? Eles também nasceram no século XX. Antigamente não tinha esses ferrinhos, né? Porque esses ferrinhos, eles são muito práticos. Eles têm uma costura aqui que você consegue apertar do jeito que você quiser. Você põe assim, ele entra automático, né? No Ocidente, que é fabricado os tabi, tipo fábricas que fabricam tabi para ninja, hoje eles põem até velcro, né? Mas no Japão é utilizado esses ferrinhos. Esses ferrinhos também nasceu no século XX. Esses ferrinhos aqui, eles são chamados de kohaze, né? Kohaze. São os ferrinhos que prende aqui, né? Eles têm esse tipo de... Tá pegando a câmera. Eles são redondinhos, assim, todo inteiro. E essas são as costuras que encaixam os ferrinhos, né? Esse tabi hoje em dia, que é o Shirotabi, o Kurotabi, Aotabi, tem vários, são tabis comuns, é utilizado em danças, artes marciais, tipo o Aikido usa, o Aikido não usa. Quem usa ele é o pessoal que mexe muito com espada, né? E Aido. Kendo usa um parecido, só que ele é só metade assim e é grudado por trás do calcanhar, né? Que o Kendo, como usa o impulso com a parte da frente, então ele usa um tabi que é só metade assim, próprio para Kendo. Mas ele é usado em danças japonesas, é usado em Matsuri. O Matsuri já é diferente, né? O Matsuri, geralmente eles usam esse chinelo, né? O Zouri. Eles usam o Zouri com esse tipo de tabi aqui, né? Tipo, existe Matsuri também que usa o Araji, né? Tem vários tipos de tradição no Japão, né? Várias festas diferentes, mas é usado em tudo, não é uma coisa exclusivamente dos ninja, como pensa. Você vê esse sapato no Japão, no Brasil ou em qualquer parte do mundo diferente. Quem não conhece vai achar, é sapato de ninja. Não, não é sapato de ninja. O Daitori, o Aikido Jiu-Jitsu, usa esse. A maioria das artes marciais utiliza esse tipo de tabi, né? Tem várias cores. Mas nas artes marciais geralmente é preto ou branco, né? Não utiliza outras cores, é preto ou branco. Agora, outra particularidade, né? Para encerrar nosso assunto do tabi. Outra particularidade, quem gosta de artes marciais, o japonês, quando começou a usar esse tabi, eles começaram a aprender a utilizar ele como técnica.
como ele é separado, assim, quando eles estavam dentro das casas japonesas, né? Ou mesmo fora, assim, mesmo com o chinelo, ou mesmo com o aradi, mesmo com o zouri, né? Ou com o aradi, eles tinham, existe um método de andar. O dedão aqui, que é essa parte do dedão do pé, nesse formato mais ou menos daqui, ó, contando mais ou menos o dedão para baixo mais 4 dedos, eles chamam isso aqui de chichai ashi. O que quer dizer chichai ashi? Quer dizer pequeno pé. Então o pé inteiro é aqui, mas eles contam isso como pequeno pé. Na verdade, quando eles andavam, mesmo o samurai corria, ou mesmo os ninjas, ou mesmo os soldados, ou mesmo os normal, porque naquela época era uma coisa comum, eles andavam com aqui, ó, com essa parte do pé. Com essa parte do pé. Por isso, também é uma particularidade que foi descoberto, claro, que depois, isso aqui no começo foi para colocar, para poder fazer amarrar mais fácil, mas acabaram desenvolvendo esse método. Então todo o pessoal que usa a parte de espada no Japão, eles andam com com o chichai ashi, que te dá mais estabilidade na hora de andar, né? Mais estabilidade, você não tropeça tão fácil, então você anda com essa parte do pé. Muitos velhos japoneses, eles até hoje eles acostumam andar desse jeito, porque fala que esse é o jeito mais certo. As danças japonesas também é baseado muito nesse chichai ashi, que nasceu do tabi, né? É uma técnica que nasceu do tabi. Hoje, a maioria das artes marciais coreanas hoje usa esse aqui, que é bem moderno, né? Bem um sapato mesmo, uma sapatilha, né? No Brasil é chamado isso de sapatilha de taekwondo, né? O nome dele é taekwondo hwa. Taekwondo hwa. Taekwondo hwa. Quer dizer que é esse tipo de sapatilha coreana, que é usado no taekwondo. Foi criado no taekwondo, na verdade, né? Inclusive, não tem nada a ver aqui, foi patrocinado pelo Adidas e tal, e foi criado para o taekwondo. Mas hoje a maioria das artes marciais coreana usa ele, inclusive o próprio Hapkido está usando essa mesma sapatilha, né? Que é bem moderna, né? Um tênis bem moderno, não tem nada a ver com o tradicional, né? Espero que gostou, que se deu para aprender alguma coisa, né? Sobre mais um detalhe, e vamos tentando criar outros vídeos falando de outras partes da cultura japonesa e da cultura coreana. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida.